Muito bem, meus queridos. Então, vamos falar aqui sobre a dilatação linear, tá? Que eu fiquei devendo para vocês. Vamos lá. Na dilatação linear, como já foi dito no vídeo anterior, a gente vai estudar a variação do comprimento apenas em uma dimensão, o comprimento desse corpo. Seja um cabo, seja uma haste de cobre, aquelas hastes que a gente enterra no solo para fazer aterramento, seja trilhos de ferrovias, enfim. Notem o seguinte, tem um esquema aqui que vai dizer o seguinte, que esse corpo aqui, tá? Esse pedaço, seja lá de que for, ele vai estar em uma temperatura inicial, um θ0, ele vai estar num comprimento inicial, tá bom? Isso daqui sem sofrer variação de temperatura, tá certo? Ele vai estar no L0 qualquer. O que vai ser L0? Vai ser o comprimento inicial, tá certo? Então, ao receber calor, tá? Ao receber calor, ele vai sofrer um aumento, tá? Uma dilatação, um aumento no seu comprimento, tá certo? Então, o esquema aqui é o seguinte, que até aqui, ó, era o comprimento inicial, tá certo? Esse pedacinho aqui que aumentou, a gente vai chamar de variação, de dilatação linear. Esse ΔL aqui. Lembrando que já foi dito várias vezes que o delta significa variação. ΔS é variação de espaço, ΔL, o L aqui é comprimento e o Δθ, essa letra grega, tá? É temperatura. Beleza. Então aqui, ó, quando ele aumentar esse pedaço, ele vai estar neste pedaço aqui agora, ele vai estar neste comprimento agora, que a gente vai chamar de L, comprimento final. Então ele estava no comprimento inicial, tá? Aumentou um pouco e aí ele vai ter um novo comprimento chamado de comprimento final. Tranquilo? Então, essa partezinha chamada de dilatação linear, tá? O ΔL é a parte que aumentou, é o pedaço que aumentou. Então, aqui ele vai estar, claro, se ele vai estar maior, ele vai estar num θ final. Vai ter aumentado, vai ter variado ali um pouco a sua temperatura, então vai dar uma outra temperatura. Então, ΔL, dilatação linear, L0, comprimento inicial, L, comprimento final, θ0, temperatura inicial, θ, temperatura final, tá? E Δθ, variação de temperatura. Aqui ele vai estar num Δθ, essa parte aqui vai estar numa temperatura aumentada, tá certo? Então aqui a gente pode, para esse lado aqui agora, falar de algumas observações. O ΔL, né? Todo delta se calcula o final menos o inicial, logo o ΔL vai ser comprimento final menos comprimento inicial. O Δθ vai ser a temperatura final menos a inicial, tá? E a gente vai falar de um alfa aqui. Lembrando lá da parte, né, do calor sensível que a gente estudou, que foi dito lá que cada material ele varia a sua temperatura, ele faz uma troca de calor de acordo com a substância, né, que foi vista, que foi observada no estudo. Exemplo, se você colocar para fornecer temperatura para um sólido qualquer que seja dilata, ele vai variar de uma forma. Se você for observar a dilatação, o aumento, quer dizer, a variação de temperatura, né, de um líquido, da água, vai se comportar diferente, tá certo? Então, dependendo, claro, da quantidade de massa. Porém, o nome disso é chamado de calor específico. Essa condição de um material variar sua temperatura ou não. Tranquilo? Então aqui, esse alfa ele vai funcionar igualmente o calor específico, que da água é 1, do cobre, salvo engano, é 0,2 e por aí vai. Tá? Então cada material tem o seu calor específico, tá bom? Então aqui, ó, para efeito de dilatação, cada material vai depender desse alfa aqui, que a gente vai chamar de coeficiente de dilatação linear. Se for alumínio, tá certo? O índice é esse.
todos eles multiplicados por 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Todos eles multiplicados por 10 a menos 6, tá bom? 22,3 para o alumínio, 17,9 para o latão, 15,9 para o cobre, 10,0 para o cimento e assim sucessivamente. Pessoal, eu vou ter que decorar tudo isso aqui? Não. Comumente, nos exercícios e questões, seja de testes ou vestibulares, esse alfa ele é informado. Ele é informado. Se ele não vier informado é porque ele quer que você calcule o alfa, tá bom? Então, coeficiente de dilatação linear é esse índicezinho que cada um material vai ter o seu, tranquilo? Então aqui, como é que eu vou relacionar todos esses caras aqui? É nessa equação, é nessa fórmula aqui, ó, que me diz que ΔL, a variação de temperatura, vai depender do comprimento inicial que estava o corpo, L0, multiplicado pelo tipo de material, por esse alfa, tá ok? Multiplicado pela variação de temperatura. Se por um acaso variar a temperatura pouco, ele dilata pouco. Se aumentar a temperatura muito, ele dilata mais. Multiplicando os três ali. Aquilo que eu falei, se por um acaso não vier o alfa na prova ali, né, no teste, na questão em si, ele vai estar te cobrando. Logo ele vai ter que te dar quanto variou, ele vai ter que te dar o comprimento inicial e ele vai ter que te dar a variação de temperatura. Aí ele vai te cobrar o alfa, do que é feito aquele material, tá certo? Então, vamos fazer agora um exercício resolvido para ver como é que se aplica esse negócio aqui. Tranquilo? Cortou, partiu para o exercício.